pastor Marco Cristo, major. Sou da igreja pentecostal Fogo Puro. Eu tenho há 5 anos aproximadamente. E tenho ministério com minha esposa, com trabalho de cura e libertação em casa de recuperação de viciado e dependentes químicos. Há 5 anos mais ou menos. Eu tenho a graça para trabalhar nessa área, né? Eu sou policial militar. Trabalhar com cor interior. Aquele que se encontra naquela casa tem que abrir e contar o passado. Mas graças a Deus, vocês têm visto, não policial militar, eu sou policial militar aqui na terra. E uma vez que eu estava libertando um soldado que estava endemoniado, aí chegou o demônio e disse assim: ó, você é major, não é aqui não, você é major, é lá na sua unidade, porque o soldado era de outra unidade. Aí eu falei com o demônio, eu sou major aqui na terra, lá na unidade, mas aqui eu sou soldado de Jesus. Você tem que sair pelo nome de Jesus. Eu aqui eu sou um soldado do Senhor, assim estou. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 73. Todo mundo conhece, né? Salmo 73, Salmo de Asaf. Quem conhece o Salmo 73? Já ouviu falar dele? Só muitos não, né? Amém. O Salmo fala o seguinte, Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos. Pois tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Vamos pular aqui para o versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração, lavado as minhas mãos inocentes, pois todo dia tenho sido afligido e castigado por cada manhã. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi, eu o fim deles. Senhor Deus, amado Pai, somos limitados ao tempo, a obra do Senhor há de ser feita segundo a tua vontade, Pai. Somos aqui vasos desejosos de receber a tua palavra, vasos que querem aprender e querem praticar e mudar. Senhor, como tua palavra diz, somos a cada dia transformados pela tua graça, Senhor. E pela tua graça, tua misericórdia sobre nós, Senhor, que hoje fazer diferença em nome de Jesus. Amém. Esse salmo de Asaf, ele percebeu que as pessoas que não adoravam Deus eram pessoas que eram prósperas, mesmo sendo arrogantes, soberbas, maliciosas, linguarudas, mas eram pessoas prósperas, eram pessoas que o trabalho delas não era um trabalho de aflição. Ele fala isso no Salmo. Interessante que Asaf, ele começa a entender o fim dessas pessoas quando ele entra no santuário do Senhor. Quando eu li essa passagem, e hoje o Senhor falou comigo assim, Salmo 73, eu não entendi muito. Quando eu comecei a ler essa passagem, eu pude entender uma situação que eu não tinha observado antes. Que Asaf, ele começou a observar as pessoas que não serviam a Deus, e dentro do coração dele brotou algo que ele não percebeu. A primeira situação que brotou algo no coração dele foi o quê? A dúvida. Dúvida em relação à justiça de Deus. No versículo 16 fala o seguinte: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Asaf começou a ter dúvida em relação à justiça de Deus, em relação àquelas pessoas que não tinham comunhão com Deus. Veio a dúvida no coração dele. E ele começou a alimentar essa dúvida no coração dele, e algo mais brotou no coração dele ainda. Porque na verdade, quando brota a dúvida em nós, se nós não observarmos, vem sobre nós uma crítica com relação
aquelas pessoas que muitas das vezes são os nossos chefes, são os companheiros nossos de caserna, de serviço, são as pessoas que nós encontramos dia após dia, os nossos familiares não conhecem a Deus ainda, e muitas das vezes essas pessoas agem em relação a nós com atitudes arrogantes, soberbas, atitudes de malícia, atitudes que afetam, atingem o nosso coração, porque isso é propósito que Satanás quer no coração do crente. E Asaf começou primeiro a duvidar. A primeira questão que Satanás lança na dúvida do crente é duvidar da justiça de Deus sobre a vida dele. E aí Asaf, eu creio que isso aqui é só um resumo daquilo que ele percebeu. Asaf começou a ver as circunstâncias que estavam acontecendo com os inimigos, se prosperando, e no coração dele brotou outro sentimento. E aqui ele fala: quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele fala aqui que pois eu tinha inveja. Interessante. O homem de Deus, o homem que frequentava a casa do Senhor, o homem que estava junto com Davi, o homem de guerra, o homem de peleja, que conhecia o Deus de Davi, o homem adorador do Senhor. Em certo momento ele sentiu que o coração dele foi alimentado por um ressentimento e uma inveja daqueles que não tinham Deus, aqueles que muitas das vezes falavam contra ao Senhor, mas que eram próximos. É interessante. Estava lendo um livro uma vez, aliás, estava uma professora do seminário, falou assim: irmãos, o que é soberba? Para mim, soberba é orgulho, né? Você lembra daquela pessoa orgulhosa, né? Não é aquela pessoa que você imagina que é soberba. Mas soberba é quando você resiste à vontade de Deus. Você é soberbo. Mas como? Nesse momento que Asaf começou a resistir, porque ele sabia o que era a justiça de Deus. Ele começou a olhar para o ímpio e não estava aceitando a postura, a atitude, a prosperidade que o ímpio se tem. Irmãos, muitos de nós, às vezes dentro de nós levantamos a voz às vezes contra as pessoas que se levantam contra nós, ou levantamos, mas guardamos no nosso coração o sentimento de que a justiça de Deus nos está prevalecendo sobre nossas vidas. Começamos a questionar dentro de nós, porque Deus está permitindo que essa circunstância aconteça sobre nossas vidas. Porque passamos um momento de humilhação, um momento de rejeição, a qual aquela pessoa que não conhece Deus está prosperando, e eu passando por um vale, eu passando por dificuldade, e aquela pessoa ainda levanta contra mim com a palavra. E aí nós começamos a ser soberbos. Mas como, pastor? Porque a palavra do homem, quando atinge o nosso coração, o Senhor fala assim: de tudo você deve guardar. Guarda. Glória a Deus. Quando eu não guardo o meu coração, guardar o meu coração significa, quando vem uma situação dessa, Senhor, qual é o procedimento do Senhor mediante a palavra? Porque por mim, eu ajo dessa forma. Eu estou com essa postura. Eu crio uma parede da soberba. Eu resisto a não conversar mais com aquela pessoa. Eu não tenho ódio dela, mas guardo ressentimento. Interessante que ódio, rancor, ressentimento e mágoa. Um dia eu estava pensando assim, eu tenho trabalhado com pessoas, não, eu tenho ódio dessa pessoa, não, eu só guardo. Eu não tenho ódio, não. Eu não quero mal para ela, não. Mas eu pergunto assim: como você lembra delas e se entristece? Eu me entristeço. Ô filho, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, tristeza de alguém é a mesma água suja. Só que o ódio, a água está quente. E o ressentimento, a água está morna. Mas é sujeira do mesmo jeito no nosso coração. Mas pastor, está doendo dentro de mim. Porque Deus me cura. Porque resiste a que Deus venha curar o que está dentro do teu coração. Mas pastor,
Ele levanta contra mim todo dia. E Deus fala que as misericórdias se renovam cada manhã. É Ele que limpa a cada dia. Mas Senhor, o meu chefe, pastor, o meu chefe, o que tem feito contra mim? Mas a palavra diz que eu tenho que sujeitar a autoridade, quer seja boa, quer seja má, porque é agradável a Deus. Quando eu coloco uma resistência diante de uma atitude de uma pessoa contra mim, uma pessoa que não conhece a Deus, eu crio uma barreira, que pode ser uma tristeza, pode ser um ressentimento, um ódio, e geralmente eu acho que eu sou soberba, porque naquele momento eu não deixo Deus trabalhar no meu coração. E dentro de mim, vocês não falam com ninguém, eu ressinto, e dentro de mim eu começo a questionar: Senhor, faça a tua justiça. E nós esquecemos que Deus é Deus de justiça para transformar aquele ímpio que se levanta contra ti. Que Deus fala assim: orai para quem persegue, abençoai quem te odeia. E nós esquecemos dessa palavra porque naquele momento nós agimos segundo o nosso coração e queremos tomar a postura de Deus no lugar de Deus. Não deixar que Deus venha quebrar o nosso coração para que possamos a cada dia ter um coração quebrantado e limpo diante do Senhor. Asaf falou assim: quase que eu caí. E quantos irmãos e irmãs que por palavras, quer seja de pessoas que não conhecem a Deus, até que pessoas que conhecem a Deus saem da igreja, afastam do Senhor, procuram outro lugar. Mas você nem procura lugar nenhum, fica dentro de casa. Quantos crentes eu conversei: pastor, eu não vou mais na igreja, porque eu vou, olho no altar e vejo o pastor falando uma coisa e agindo de outra forma. Eu vejo o pecado dentro da igreja, eu vou ficar dentro de casa. E aí ele se torna o próprio Deus, né? Que ele vai fazer o que? Ele vai fazer o culto, ele vai louvar. Quer dizer, tem que tomar decisão. Espera aí, Cristo já levou a igreja dele? Não. Por que eu vou sair?